Eu sou o Dr. Lucas Vital, e hoje vamos mergulhar em um dos temas mais revolucionários da medicina: a regeneração de tecidos e órgãos. Imagine um futuro onde, ao invés de precisarmos de um transplante, seja possível regenerar partes do corpo danificadas ou doentes, usando tecnologias avançadas e células-tronco. Este é o futuro que a medicina está construindo, e que pode transformar completamente a forma como tratamos doenças graves, ferimentos e até o envelhecimento. Então, vamos juntos explorar como essa área está evoluindo e como ela pode afetar nossas vidas. Regeneração de tecidos, o novo horizonte da medicina. A regeneração de tecidos é um campo que tem conquistado avanços incríveis nos últimos anos. Em vez de tratar ou aliviar os sintomas de uma lesão ou doença, a ideia da regeneração é curar de fato o problema, restaurando o tecido lesionado à sua forma e função originais. O que parecia um sonho distante agora se aproxima rapidamente da realidade. Embora a regeneração de tecidos seja uma habilidade natural do corpo, nossa capacidade de ativar esse processo de forma eficaz é limitada. A boa notícia é que os cientistas descobriram maneiras de intensificar e direcionar esse potencial. Nos últimos anos, tecnologias como as células-tronco, bioimpressão 3D e engenharia de tecidos têm ajudado a acelerar esses processos, trazendo resultados que antes eram inimagináveis. Um exemplo dessa evolução são as terapias com células-tronco para lesões musculares e ósseas. Pesquisadores da Universidade de Harvard estão testando tratamentos que estimulam as células musculares a se regenerarem, e os primeiros resultados têm sido impressionantes. Em modelos animais, foi possível regenerar músculos com uma recuperação de até 80% da funcionalidade original. Esses avanços também se estendem a lesões mais complexas, como danos em ligamentos e tendões. Isso tem um grande potencial para revolucionar a recuperação de atletas e indivíduos com desgaste físico devido ao tempo ou a doenças degenerativas. Células-tronco, a chave da regeneração. Quando falamos de regeneração, não podemos deixar de mencionar as células-tronco. Essas células especiais têm a capacidade única de se transformar em diferentes tipos de células, como musculares, nervosas, ósseas e até cardíacas. Isso as torna um recurso vital para a medicina regenerativa. Existem basicamente dois tipos de células-tronco usadas atualmente: as células-tronco embrionárias, que são altamente flexíveis e podem se transformar em qualquer tipo de célula do corpo, e as células-tronco adultas, que embora tenham um potencial regenerativo mais limitado, já são encontradas no nosso próprio corpo e apresentam menos riscos em termos de rejeição ou desenvolvimento de tumores. Uma pesquisa realizada pela Mayo Clinic demonstrou como as células-tronco adultas extraídas da medula óssea podem ajudar na regeneração de tecidos cardíacos após um infarto. Em um estudo com pacientes que sofreram ataques cardíacos, o uso dessas células-tronco levou a uma melhora significativa da função cardíaca em até 40%, comparado aos tratamentos convencionais. Esse tipo de abordagem não apenas traz novas esperanças para tratamentos cardíacos, mas também abre caminho para o uso das células-tronco em doenças crônicas, como diabetes tipo 1 e esclerose múltipla, utilizando as células do próprio paciente. Impressão 3D, a revolução na criação de tecidos. A impressão 3D, ou bioimpressão, está transformando a regeneração de tecidos. Utilizando uma tinta biológica, composta por células vivas e materiais biocompatíveis, os cientistas agora são capazes de imprimir tecidos vivos em 3 dimensões. Isso permite criar estruturas complexas como vasos sanguíneos, pele e até mesmo pequenos fragmentos de órgãos. No Instituto Wake Forest, por exemplo, pesquisadores conseguiram imprimir uma orelha funcional usando células humanas e depois implantá-la com sucesso em pacientes com deformações congênitas. Já na Universidade de Toronto, uma bioimpressora portátil foi desenvolvida para imprimir pele diretamente sobre queimaduras graves, acelerando a cicatrização e melhorando a recuperação dos pacientes. Além disso, o uso da bioimpressão para a regeneração de cartilagem está avançando, com testes prometendo ajudar na recuperação de articulações danificadas, como joelhos, que sofrem desgaste com a idade ou em decorrência de lesões traumáticas. Engenharia de tecidos, moldando o futuro da regeneração. A engenharia de tecidos é uma área complementar à bioimpressão, utilizando suportes, chamados de scaffolds, que funcionam como andaimes para células crescerem e formarem novos tecidos. Esses scaffolds são feitos de materiais biodegradáveis, e com o tempo, se dissolvem, deixando no lugar um novo tecido. Essa abordagem tem sido aplicada em fraturas ósseas, regeneração de ligamentos e até mesmo em órgãos mais complexos. A Universidade de Michigan, por exemplo, realizou um estudo usando os scaffolds de colágeno para regenerar ossos em fraturas complexas. O resultado foi um sucesso de cerca de 90% na recuperação funcional das partes afetadas. Esse tipo de inovação também está sendo explorado para regenerar ligamentos danificados,
o que é especialmente relevante em casos de lesões esportivas ou em pessoas com desgaste articular devido ao envelhecimento. Órgãos em laboratório. Projeções futuras para transplantes. Criar órgãos completos e funcionais em laboratório é um dos maiores objetivos da medicina regenerativa. Em 2014, cientistas do Reino Unido conseguiram cultivar um fígado em miniatura que foi implantado com sucesso em camundongos. Esse avanço é um marco, pois abre portas para o cultivo de órgãos humanos completos. Embora ainda não possamos criar um fígado humano funcional, essa descoberta aponta para um futuro promissor. Projetos como o Heart in a Dish, da Universidade de Colômbia, estão avançando com o objetivo de criar corações em laboratório. Isso não só pode revolucionar a forma como tratamos doenças cardíacas, mas também possibilitar a produção de órgãos bioimpressos para transplantes. A criação de órgãos completos e funcionais em laboratório pode reduzir significativamente a dependência de doadores de órgãos, além de diminuir os tempos de espera e as complicações associadas ao transplante. Regeneração cardíaca. Nova vida para o coração. As doenças cardíacas são a principal causa de morte no mundo. Por isso, a regeneração do coração é um dos maiores desafios e também um dos objetivos prioritários na medicina regenerativa. As células do coração, ao contrário de outros tecidos, têm uma capacidade limitada de regeneração após um infarto, o que pode levar a sequelas permanentes, como insuficiência cardíaca. Contudo, a ciência está avançando rapidamente nesse campo. Cientistas da Universidade de Washington desenvolveram um método inovador de injeção de cardiomiócitos, células musculares do coração, diretamente nas áreas danificadas do órgão. Esse tratamento foi testado com sucesso em modelos animais, mostrando uma recuperação de até 30% da função cardíaca após um infarto. A próxima fase será realizar testes em humanos, com a esperança de que essa abordagem possa reduzir a necessidade de transplantes e melhorar a qualidade de vida dos pacientes com doenças cardíacas crônicas. Desafios da medicina regenerativa. Apesar dos avanços incríveis, a medicina regenerativa ainda enfrenta vários desafios. Questões éticas em torno das células-tronco embrionárias, como o uso de embriões humanos para a obtenção dessas células, continuam a ser um tema de debate. Além disso, os custos de desenvolvimento dessas tecnologias são extremamente altos, o que pode dificultar a acessibilidade para a população em geral. Outro desafio importante é o risco de que células-tronco, especialmente as pluripotentes, possam se transformar em tumores. Isso foi identificado em alguns estudos realizados pelo National Cancer Institute. Há também a complexidade de replicar órgãos inteiros em laboratório. Criar um fígado, por exemplo, exige uma precisão incrível para combinar milhões de células em uma estrutura funcional. Além disso, a bioimpressão enfrenta dificuldades em garantir a vascularização adequada dos tecidos impressos, já que sem vasos sanguíneos funcionando corretamente, os tecidos podem morrer rapidamente após o implante. Expectativas para o futuro. Apesar dos desafios, o futuro da medicina regenerativa é extremamente promissor. Especialistas acreditam que, em menos de 30 anos, será possível realizar transplantes de órgãos completamente bioimpressos, cultivados em laboratório. Empresas como a United Therapeutics já estão investindo milhões de dólares para criar corações e pulmões artificiais, e a combinação de bioimpressão com células-tronco está acelerando esse processo. Além disso, a regeneração de tecidos não vai apenas permitir que os pacientes vivam mais tempo, mas também que vivam com mais qualidade. Ao tratar doenças degenerativas, como artrite, diabetes e doenças cardíacas, a medicina regenerativa tem o potencial de oferecer uma solução definitiva, eliminando a necessidade de tratamentos paliativos e melhorando a vida de milhões de pessoas. Conclusão. E aí, ficou animado com as possibilidades desse futuro? A regeneração de tecidos e órgãos promete mudar tudo o que sabemos sobre a medicina. Imagine viver num mundo onde o corpo é capaz de se recuperar de quase qualquer doença grave, ou onde possamos ter órgãos prontos para uso sem precisar de longas filas de espera por doadores. Se você também ficou impressionado com essas possibilidades, inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe seu comentário abaixo. Quem sabe, em breve, esses avanços estarão ao alcance de todos.